Ixi, igual diz o Zuca. Ixi. Vai vendo essa história, presta atenção. Ô, gente, esse prédio tá quase caindo. Tá todo torto. Olha essa imagem do helicóptero da Record TV. Prédio em construção, toda aquela história, o prédio quase terminando aquela parte ali. O prédio começa a tombar. A nossa equipe está chegando no local por terra para a gente contar essa história. Olha o prédio de vários andares, né? Tá lá, construção acontecendo, tudo bonitinho, beleza, o prédio começa a pender, vai pendendo para direita. O prédio pende, você viu, Batata? O prédio inteiro começou a pender, rapaz, começou a pender para direita. Vai ver nessa história. Não, Batata tá firme e forte, quem tá forte e firme é o prédio. Gente, que é isso, Peruca? O que aconteceu na base desse prédio? Teve um terremoto? É isso, Peruca? E aí o prédio ficou desse jeito por conta do terremoto que abalou a estrutura. A estrutura, né? Toda aquela estrutura do prédio, a base foi feita de forma irregular. O que houve nesse caso? O prédio é novo, Peruca. O prédio não tinha sido nem entregue ainda pela construtora, não. A nossa equipe está chegando por terra para poder contar essa história para você, telespectador. Tem chamado urgente do Marcos Leandro, porque uma imagem impressionante, a imagem mais impressionante do dia. Eu juro pra vocês, eu nunca vi. Você já tinha visto isso, Marcos? O prédio inteiro tombar assim? Urgente, viu, Peruca? Nunca vi, Peruca. Que cena realmente impressionante. E esse prédio pode cair a qualquer momento, Peruca. Veja só a inclinação desse prédio. E a gente, né, por essa imagem mais aberta, a gente tem uma noção ali de como é esse terreno, né? É um terreno irregular, né, Peruca? E ao lado desse prédio, a gente vê também algumas residências ali, Peruca. Então, há o risco dessas casas serem atingidas por esse prédio a qualquer momento. Realmente há uma tensão muito grande nesse local. E essas residências ao lado, Peruca, precisaram ser evacuadas. E eu te falo os números aqui, viu, Peruca? 15 famílias até o momento foram desalojadas, viu, Peruca? E a inclinação desse prédio, o risco dele cair, o abalo na estrutura é em função da chuva forte. É isso, uma forte chuva comprometeu ali o terreno e fez com que a estrutura desse prédio ficasse abalada. E ele tá dessa forma aí, Peruca. A qualquer momento ele pode sim ceder e há uma preocupação muito grande, né, no entorno desse prédio aí, né, Bruno, Peruca? E a gente acompanha e está de olho nesse caso urgente, não é, por conta aí, claro, desse risco iminente de desabamento. Esse caso que é de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Imagens ao vivo que a gente confere aqui no Balanço Geral amanhã. A gente está de olho, Peruca. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, presta atenção. O prédio estava em construção, né, Marcos? O prédio ainda estava em construção. Exatamente. Né? Se tá ruim pra você, imagina pra construtora, que fez um prédio 4 andares. 4 andares tem esse prédio. O prédio ainda estava em construção e aí vem uma chuva, afeta toda a estrutura do terreno, o prédio tomba, né? Vai tombando, o risco de cair a qualquer momento. Uma notícia urgente para você que acompanha o Balanço Geral amanhã. Olha os guindastes, aliás, né? Esse é o andaime, né? Que fala na construção, andaime, né? Guindaste é outra coisa. Esse é o andaime que é montado do lado de fora para que os trabalhadores possam ter acesso aos andares de cima, né? Os apartamentos de cima e toda essa história. E aí ele foi tombando por completo, tombando. A informação que eu tenho é que as casas vizinhas já foram evacuadas, já tiraram os moradores, porque esse prédio pode cair a qualquer momento. O helicóptero da Record TV sobrevoa o local, mostrando para você, olha o tamanho das achaduras. Aí, filho, aí vai ter que meter-se numa maquinona aí e derrubar tudo de novo. Não tem o que fazer, não tem como recuperar. Peru, não tem como amarrar uma corda e puxar? Não tem como. Afetou toda a estrutura, tem que derrubar todo esse prédio. Só que o risco do prédio cair em cima desta casa, né? Na lateral você tem casa atrás, uma construção na parte de trás, você tem, né, uma outra construção. Olha a residência aqui, ó. Residência. Há um risco muito grande para todo mundo. É um flagrante na tela da Record TV. A nossa equipe por terra está chegando no local para a gente contar esse assunto, contar essa história para vocês, tá? Presta atenção. Eu vou já vou voltar com a equipe por terra, porque a nossa equipe vai rodar esse terreno lateral ali, mas claro, com segurança, né, evitar a parte de trás onde o prédio está tombado, para a gente mostrar por baixo o que aconteceu. É um flagrante impressionante, nunca visto na minha vida. Prédio em construção, na fase final, tomba por conta da estrutura abalada, uma forte chuva que atingiu a região, tá? Ô, gente, me dá a imagem lá agora por terra, fazendo favor. Deixa eu ver o próximo caso, mostra lá.
a imagem por terra, viu? Fazendo favor. Cadê aquela imagem do preview? Eu tenho uma imagem do preview aqui no monitor 4. Eu queria a imagem do monitor 4, fazendo favor. Clésio Menezes. Isso, presta atenção. Agora, essa imagem é a imagem por terra, né? Uma outra imagem que o jornalismo da Record TV teve acesso, que mostra a inclinação desse prédio. Olha como esse prédio está tombado. O prédio está prestes a cair, toda a região já foi evacuada, moradores foram retirados dessas casas. Há um risco muito grande desse prédio cair a qualquer momento. Tá? Presta atenção. Eu vou ao vivo com o nosso repórter por terra, que é o Vinícius Araújo, né? É o Vinícius Araújo que está lá. Ele vai contar pra gente detalhes dessa história que está chamando a atenção. Aqui do Balanço Geral Manhã, do jornalismo da Record TV, um caso inusitado. 1, 2, 3, 4, 5 andares. Isso mesmo, um prédio de 5 andares sendo construído. Fase final. O prédio está pintado, janelas colocadas. Estavam terminando de finalizar, né? Estavam finalizando a obra deste prédio. E aí o prédio começa a tombar. Vai tombando, 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 tombando. E aí a imagem fala por si só. Vinícius Araújo vai contar detalhes pra gente, detalhes inéditos desse caso. Bom dia pra você, meu amigo. Conta aí. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso, viu, uma situação que aconteceu na noite de ontem, após um forte temporal que atingiu a região. Esse prédio deu alguns estalos que foram ouvidos por moradores aqui da região e simplesmente começou a tombar até chegar no ponto como está agora neste momento. Toda a área foi isolada, viu? Os moradores foram retirados de suas casas aqui por causa deste risco de desabamento. É um prédio, como você disse, de 5 andares, são 4 andares de apartamentos residenciais e um andar térreo. A gente vai mostrar imagens agora da situação de momento, um prédio que está sendo construído há cerca de 8 meses, já estava em fase final de acabamento. Segundo os moradores aqui da região, não havia nenhum sinal de que esse prédio poderia apresentar algum problema na sua fundação, na sua estrutura. A princípio não havia nenhum risco desse desabamento, isso não estava sendo previsto durante a execução desta obra e foi uma surpresa muito grande na noite de ontem. A Defesa Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram aqui, vistoriaram a área, isolaram tudo neste momento. Moradores de várias residências tiveram que passar a noite fora de suas casas, já que a queda deste prédio pode afetar outras estruturas aqui na região. Segundo a Defesa Civil, a princípio, a obra está em situação regular, com documentação toda ok. Eles estão esperando, claro, a abertura agora pela manhã do administrativo da prefeitura aqui da cidade para poder confirmar essa informação e realmente conferir documentação e todo o restante do processo de execução desta obra. É uma imagem que surpreende, que impressiona. Como eu disse, a área isolada. Olha só, o pessoal da Defesa Civil de Betim está aqui vistoriando o local e acompanhando e monitorando essa situação. E a gente deve ter novidades aí durante o dia, viu? Eu volto com você. Ô Vinícius, o seguinte, tenta conversar com o pessoal da Defesa Civil, né? A gente está vendo lá porque é o seguinte, o Vinícius, né, ele está acompanhando toda a movimentação de perto, vê se consegue falar com os agentes da Defesa Civil para a gente tentar entender, porque é o seguinte, não é possível um prédio desse, uma chuva acontecer e afetar toda a estrutura, porque você tem que ter a fundação, você tem que ter o equivalente, a mesma altura do prédio, quase a mesma altura do prédio, você deu para baixo da terra, então você tem que ter todo um sistema, né? Se você tem 30 metros para cima, você tem que ter pelo menos 30 metros para baixo também da terra, que é a base, a estrutura, né, que vai segurar o prédio no local e evitar que um acidente aconteça, que um prédio possa tombar, possa cair. Agora, eu não sei se a chuva, só a chuva, seria capaz de destruir um prédio desta forma. Mas que tipo de construção é essa? Né? Qual era a segurança do local para as pessoas? Imagina se o prédio já está, né, com habitantes, com pessoas morando, né, moradores nesses apartamentos. E aí? Mas, ô Peruca, só a chuva foi suficiente para arrebentar com toda a estrutura? Ou a estrutura realmente foi mal feita? Hein, gente? Tem essa questão também ser levantada, né, nesse momento com a Defesa Civil, com profissionais da área que sabem muito bem avaliar uma estrutura dessa. Se você tem um prédio para cima alto, você tem que ter uma fundação, você tem que ter para baixo da terra também, né, o equivalente à altura um pouco para baixo também. Porque, viu? Choveu, o prédio tombou tudo, rachou inteiro, como é que pode, Peruca? Não dá, não dá. Ô Vinícius, tenta falar com o pessoal da Defesa Civil fazendo favor, com um especialista, pra gente entender o que aconteceu nessa história, né? Porque não dá pra poder,
né, simplesmente falar foi só a chuva. Só a chuva não pode afetar desse jeito a estrutura de um prédio novo que estava ainda em fase de acabamento para ser entregue para as pessoas. Como é que os moradores... Já pensou se tivesse gente morando? Como é que os moradores, né, iam sair daí? Agora você tem... E o custo, né, o prejuízo? Rapaz, uma cena bem diferente do balanço geral. Vinícius, algum profissional aí chegou a dar alguma dica do que realmente possa ter acontecido? Porque só a chuva não acabaria, senão todos os prédios cairiam com a chuva, né? Na região você tem outras casas. Alguma outra residência foi atingida aí na região, ô Vinícius? Não, felizmente até o momento não, viu, Peruca? Realmente só esse prédio, só a área deste lote, onde está esta construção, foi atingida por esse desabamento parcial. Agora é aguardado realmente a queda, já que a estrutura parece completamente condenada. Se não for uma queda natural, com certeza uma demolição vai ter que ser realizada aqui para evitar um acidente ainda maior. Uma vistoria completa ainda não foi feita, já aconteceu na noite de ontem, durante este temporal, choveu mais durante a madrugada após essa primeira inclinação, então são aguardadas aqui equipes durante o dia para fazer uma vistoria mais rígida, algo na região aqui e no loteamento, para saber essa questão de fundação, de estrutura e ver se estavam sendo empregados aí meios corretos na execução desta obra. Eu não sei se a profundidade tem que ser a mesma, né, da altura do prédio, mas eu sei que a fundação tem que ser, né, bem forte, bem resistente para evitar que o prédio se desloca, né, até mesmo se acabar se deslocando num vendaval, num terremoto, bem que aqui no Brasil quase não tem, Peru, mas sei lá, mas tem que ter toda uma estrutura, todo um processo, tem engenheiros, tem arquitetos, né? Agora, tombar inteiro assim o prédio, gente, eu juro para vocês que eu nunca vi na minha vida isso acontecer. Vinícius Araújo, obrigado, ele segue acompanhando, claro, né, para poder trazer a sequência de informações aqui no Balanço Geral para o telespectador da Record TV, porque a cena é bem diferente e é assustadora, hein? O prédio inteiro tombado. Vinheta de 3 segundos e eu já volto com notícia. Tá, para chamar o Marcos Leandro, que tem novas informações dessa história também. Fala, Marcos. Pois é, viu, Bruno Peruca? A informação que chega pra gente é que durante a madrugada foi um desespero muito grande por parte das pessoas vizinhas, né, que moram ao redor desse prédio em construção. Você já lembrou muito bem, né, Peruca? Ainda bem que ele estava vazio, né? Se estivesse cheio de moradores, a situação poderia ter sido realmente muito grave, né? Já que, pelo menos por essa parte aqui que a gente vê, à esquerda, né, na direita do vídeo, a parte esquerda do prédio, ela ficou bastante destruída, né? Praticamente ali rachada, com rachaduras enormes, realmente poderia ter causado um estrago e, infelizmente, e claro, né, poderia também ter causado vítimas, né? Enfim, Peruca, houve ali um desalojamento das pessoas, né, que tiveram durante a madrugada que saírem correndo, né, das construções ao lado das casas vizinhas a esse prédio. 6 horas da manhã, todas as 15 famílias que moram ao redor já haviam deixado o local, viu, Bruno Peruca? E a chuva realmente foi muito intensa durante a madrugada. Claro que será feita uma perícia, né, para apurar tudo que aconteceu. Agora, é bem provável realmente que a questão do solo e a inspeção do solo, né, possa ter sido mal feita, né, por parte aí dos construtores desse prédio, né, Bruno Peruca? Até porque as normas de fundação, elas basicamente são seguidas. Agora, a questão do solo também tem que ser levada em consideração nesses casos. E já que a chuva, né, foi muito forte, foi intensa realmente na região, isso fez com que esse prédio aí inclinasse dessa maneira e por pouco, né, não foi ali com tudo, né, não desabou completamente. Vai ser feita uma perícia, então, com relação a isso, viu? E há informações aí que o pessoal estava dormindo no momento, né, desse incidente, né, Peruca? Os vizinhos ali, e ouviram, o Vinícius Araújo, nosso repórter, né, já adiantou um pouquinho sobre isso, ouviram estalos na estrutura, o pessoal saiu para ver o que estava acontecendo, aí se depararam com essa cena. Ainda bem que o prédio não caiu de uma vez só, né, Peruca? Até porque ali, parte dele está inclinada para algumas residências. Aí sim, o perigo muito grande aí de trazer vítimas fatais. Veja só ali, olha, tá vendo a parte da inclinação ali? Pegaria pelo menos metade daquele terreno ali, vizinho, né, Peruca? Onde várias famílias moram, né? São casas ali, né, Peruca? Então, realmente, o perigo, a notícia poderia ter sido
nesse momento, né, a gente poderia estar dando uma notícia muito mais triste e dramática aqui para o nosso público, e ainda bem que essas famílias, 15 no total, conseguiram evacuar o local, né, conseguiram ali ter tempo para deixar esse local que está comprometidíssimo, né, Peruca? O risco realmente é iminente desse prédio vir abaixo por completo a qualquer momento. A qualquer momento. Realmente há um perigo muito grande de desabamento ali. Inclusive, a área já está toda isolada, né, pela Defesa Civil da cidade, Bruno.